Ele foi pago para proteger, mas decidiu ser o dono. Serena achou que estava salva até ele trancar a porta e proibir ela de sair. Mas Kyle não a isolou por segurança. Ele decidiu ali mesmo. Ela não estava sendo guardada. Estava sendo tomada, presa com o guarda-costas. Ele a trancou por segurança, mas quem a protegeria dele? Já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos romances e prepara o coração. Porque essa história de obsessão vai te deixar sem fôlego. A chuva castigava Londres como se o céu quisesse afogá-la. 3 SUVs blindados cortaram a noite em formação. Vidros escuros, faróis em sequência, nenhuma sirene. O tipo de comboio que não existia nos registros oficiais. Serena observava as gotas escorrerem pelo vidro. Cada uma delas parecia carregar um pedaço do mundo que ela estava prestes a perder. O carro parou. A porta se abriu antes que ela pudesse respirar. Homens de terno cercaram o veículo. Guarda-chuvas pretos formaram um túnel até a entrada do prédio. Tudo cronometrado, tudo ensaiado. Seu pai desceu primeiro. Edward Ashford, primeiro-ministro da Inglaterra, não olhou para trás, não esperou. Caminhou em linha reta até a figura que aguardava sob a marquise. Serena sentiu o estômago afundar. Ele estava parado como uma estátua de guerra, alto, largo, vestido inteiramente de preto tático, colete à prova de balas moldado ao tórax, fone de ouvido no lado esquerdo, mãos cruzadas à frente do corpo. Postura de quem já tinha matado e dormiria tranquilo se precisasse fazer de novo. O rosto dele era uma máscara de pedra, maxilar travado, olhos que não piscavam, cabelo escuro raspado nas laterais, deixando o topo mais longo jogado para trás. Kyle. Ela ouvira o nome uma única vez, sussurrado entre assessores apavorados. Se for grave, chamem Kyle. Agora entendia o medo na voz deles. Senhor primeiro-ministro, a voz dele cortou a chuva. Grave, sem inflexão, como aço arrastando em concreto. Kyle. Seu pai estendeu uma pasta lacrada. Tudo o que precisa saber está aqui. Ameaça nível vermelho. Prazo indeterminado. Nenhum contato externo até segunda ordem. Kyle pegou a pasta sem olhar para ela. Entendido. Ela é minha filha. Eu sei o que ela é. O tom não mudou. Não havia reverência. Não havia promessa de cuidado paternal. Apenas uma confirmação fria de que ele conhecia o valor do pacote que estava recebendo. Serena quis gritar. Quis perguntar se alguém ali se lembrava de que ela era uma pessoa. Mas a chuva continuava caindo, os seguranças continuavam em posição e seu pai já tinha dado as costas. Pai. Ele parou. Não virou. Será rápido, Serena. Algumas semanas. Talvez um mês. Mentira. Ela reconhecia o tom. Era o mesmo que ele usava em coletivas de imprensa. Ashford entrou no carro. A porta bateu. O comboio desapareceu na cortina de água e ela ficou sozinha. Com ele. Por aqui. Kyle não ofereceu o braço. Não segurou o guarda-chuva. Simplesmente girou e caminhou para dentro do prédio, esperando que ela seguisse. Serena engoliu o orgulho e obedeceu. O saguão era um bunker disfarçado de luxo. Mármore no chão. Câmeras em cada canto. Nenhum funcionário visível. Apenas o som dos passos dele ecoando à frente. O elevador tinha apenas 2 botões. Térreo e cobertura. Ele digitou um código de 12 dígitos. A cabine subiu em silêncio. Serena observou o reflexo dele no metal polido. Ele não se mexia. Não ajeitava a postura. Não checava o relógio. Parecia uma máquina em modo de espera. Quanto tempo? Ela perguntou. O necessário. Isso não é uma resposta. É a única que você vai ter. A porta se abriu. A cobertura era enorme. 2 andares de luxo blindado. No térreo, janelas do chão ao teto mostravam Londres em chamas de luz sob a tempestade. Móveis minimalistas. Cozinha integrada. Uma escada de ferro e vidro subia para o 2º piso, onde um corredor longo levava aos quartos. Bonito. E completamente estéril. Kyle caminhou até o centro da sala. Virou-se para ela. Estendeu a mão. Celular.
Serena recuou um passo. O quê? Seu celular. Agora. Você não pode... Posso. Ele não gritou. Não precisava. A voz dele ocupava o espaço como uma ameaça física. Protocolo de segurança. Qualquer dispositivo com GPS, sinal de rede ou capacidade de comunicação externa é confiscado, sem exceções. Eu preciso falar com... Não precisa. Ela sentiu o rosto queimar. Meu pai sabe disso? Seu pai autorizou isso. O silêncio que seguiu foi brutal. Serena tirou o celular da bolsa. A mão tremia. Ela odiava que ele pudesse ver isso. Depositou o aparelho na palma estendida dele. Kael pegou o aparelho. Com um movimento único do polegar, desligou-o e guardou no colete sem nem olhar para a tela. Em seguida, com um ruído seco de velcro, ele soltou as alças do colete à prova de balas e o jogou sobre uma poltrona. Sem a proteção pesada, ele parecia ainda maior. A camisa tática preta colava no tronco como uma segunda pele, desenhando cada músculo do peito e dos braços, deixando exposto o coldre da pistola preso à coxa direita. Regras. Ele andou até a janela. Pressionou um botão no batente. Persianas blindadas desceram, bloqueando a vista. Nenhuma comunicação externa. Nenhuma aproximação das janelas após o anoitecer. Nenhuma tentativa de saída sem autorização. Serena cruzou os braços. E se eu precisar de algo? Você pede. Para quem? Para mim. Ele apontou para um corredor à direita. Seu quarto é o último. Há roupas no armário. Produtos de higiene no banheiro. Refeições às 7, 12 e 19 horas. Eu não como em horários fixos. Agora come. Ela sentiu a raiva subir pela garganta. Você não pode me tratar assim. Cairo virou o rosto. Pela primeira vez, os olhos dele encontraram os dela. Cinza, frios, profundos como poços sem fundo. Aqui dentro, senhorita, você não é filha de ninguém. Não é celebridade. Não é manchete de jornal. Ele deu um passo em direção a ela. Serena quis recuar, mas as pernas não obedeceram. Aqui dentro, você é um alvo. E eu sou a única coisa entre você e quem quer te matar. Outro passo. Ele estava perto agora. Perto demais. O calor do corpo dele irradiava através do uniforme tático. Ela podia sentir o peso da presença física dele pressionando o ar ao redor. Mas ele não a tocou. Parou exatamente no limite, bloqueando a passagem para a porta de entrada. Uma muralha de músculo e intenção. Então, quando eu disser que você come às 7, você come às 7. Quando eu disser que você dorme, você dorme. E quando eu disser que você não sai, você não sai. A voz dele baixou, quase um sussurro. Entendido? Serena sentiu o coração martelando contra as costelas, a boca seca, as palmas das mãos úmidas. Ela deveria ter medo. Tinha, mas havia algo mais, algo que ela não conseguia nomear, algo que pulsava no espaço entre eles como eletricidade antes do raio. Entendido. Ela sussurrou de volta. Kael sustentou o olhar por mais 3 segundos. Então recuou. Desviou para a esquerda. Abriu uma porta que ela não tinha notado antes. Sala de monitoramento. 16 câmeras. Cobertura total do apartamento. Ele entrou. Antes de fechar a porta, olhou por cima do ombro. Durma bem, senhorita. A porta fechou com um clique suave. Serena ficou parada no meio da sala. Sozinha. Trancada. Sendo observada por 16 olhos de vidro. E em algum lugar atrás daquela porta, o monstro que seu pai contratou começava a vigiar cada movimento dela. Ela deveria estar apavorada. Mas quando caminhou até o quarto, percebeu que as mãos ainda tremiam. E não era só de medo. 3 dias, 72 horas de silêncio, de portas fechadas, de refeições deixadas sobre o balcão da cozinha como oferendas a um fantasma. Serena não via Kael, mas sentia. Cada cômodo carregava o peso de olhos invisíveis. Cada canto escondia uma lente. Cada movimento que ela fazia era capturado, gravado, armazenado em algum lugar atrás daquela porta trancada. Ela estava sozinha e completamente exposta. Na sala de monitoramento,
Kael não dormia. 16 telas brilhavam na escuridão. 16 ângulos diferentes do mesmo universo fechado. Cozinha, sala, corredor, quarto. Ele deveria estar analisando perímetros, checando pontos de vulnerabilidade, revisando protocolos de extração. Mas seus olhos sempre voltavam para ela. Tela 7. Câmera do quarto. Serena dormia de lado. O lençol branco caído na altura da cintura. O cabelo ruivo espalhado pelo travesseiro como fogo derramado. A luz fraca do abajur desenhava sombras suaves nas curvas do rosto dela. Kael aproximou o zoom. A respiração dela era lenta, profunda. O peito subia e descia em um ritmo hipnótico. Os lábios estavam levemente abertos. Uma mecha de cabelo cruzava a bochecha pálida. Ele não piscou. Os dedos dele pairaram sobre o teclado. Aumentaram a resolução. Cada detalhe ficou mais nítido. As sardas quase invisíveis no nariz. O tremor leve das pálpebras durante o sonho. A forma como os dedos dela seguravam a borda do travesseiro. Vulnerável. Completamente vulnerável. Se ele quisesse, poderia entrar naquele quarto agora. Ela não acordaria a tempo. Não teria chance de reagir. Estaria à mercê dele antes de abrir os olhos. O pensamento cruzou a mente de Kael como uma descarga elétrica. Ele afastou a mão do teclado, fechou os olhos, respirou fundo. Contou até 10. Quando abriu novamente, Serena tinha mudado de posição. Agora estava de costas, o lençol mais baixo, a curva da coluna visível sob a camiseta fina. Kael engoliu em seco. Isso era trabalho. Apenas trabalho. Ele repetiu a frase como um mantra quebrado. No quarto dia, Serena acordou diferente. Cansada de ser ignorada. Cansada de comer sozinha. Cansada de falar com paredes que tinham olhos, mas nunca respondiam. Se ele queria assistir, ela daria um show. Abriu o armário. Passou os dedos pelas roupas que tinham sido escolhidas para ela. Práticas, discretas, sem graça. No fundo, empurrado para trás das peças de lã grossa, como se alguém quisesse escondê-lo, encontrou o que procurava. Um hobby de seda champanhe, provavelmente deixado por uma hóspede anterior ou um erro grotesco na lista de itens essenciais. Não importava. Era fino como uma promessa. Curto o suficiente para provocar. Longo o suficiente para negar. Serena vestiu. O tecido deslizou pela pele como água morna. Acariciou cada curva. Revelou cada linha. Ela soltou o cabelo. Deixou os cachos ruivos caírem sobre os ombros. Não colocou mais nada por baixo. O coração batia forte quando ela abriu a porta do quarto. Kael viu o momento exato em que ela saiu. Tela 3. Corredor. E quase derrubou o café. O hobby de seda abraçava o corpo dela como uma segunda pele, translúcido nas bordas, revelando o contorno das pernas a cada passo. O decote em V descia até o limite do aceitável. Ela andava devagar, deliberadamente devagar, como se soubesse. Serena parou no meio do corredor, virou o rosto para cima, diretamente para a câmera, e sorriu. Um sorriso pequeno, provocador. Um desafio silencioso que atravessou a lente e atingiu Kael como um soco no peito. Ela sabia. Sabia que ele estava assistindo. Sabia que ele não conseguia desviar o olhar. E estava usando isso contra ele. Kael sentiu a mandíbula travar. Garota insolente. Serena caminhou até a sala. Escolheu o sofá mais visível. Sentou-se de pernas cruzadas, deixando o hobby abrir na lateral da coxa. Pegou um livro que não pretendia ler. E esperou. Cada página que virava era uma provocação. Cada ajuste no tecido era um convite. Ela molhava os lábios de vez em quando, passava os dedos pelo pescoço, inclinava a cabeça de um jeito que expunha a curva do ombro. Não era inocente. Nada nela era inocente. Na sala de monitoramento, Kael estava em guerra. A parte racional do cérebro dele gritava para desligar a tela, sair da sala, fazer uma ronda, qualquer coisa que quebrasse aquele transe. Mas o corpo não obedecia. Os olhos dele seguiam cada movimento dela, cada respiração. Cada vez que a seda deslizava 1 centímetro a mais e revelava um pedaço novo de pele pálida, ela era uma armadilha.
uma armadilha que ele mesmo tinha trancado dentro de casa. Kyle se inclinou para a frente. A luz dos monitores banhava o rosto dele em tons azulados. A mão direita se moveu sem permissão. Os dedos tocaram a tela, exatamente onde estava o rosto dela. O vidro era frio, liso, completamente diferente de como a pele dela seria. Mas por um momento, por um único momento insano, ele imaginou. Imaginou o calor, a textura. O que ela faria se ele entrasse naquela sala agora e colocasse a mão exatamente onde seus dedos estavam? A respiração dele ficou pesada. Isso era perigoso. Ela era perigosa. Serena levantou os olhos do livro, olhou diretamente para a câmera acima da estante, sustentou o olhar por 5 segundos. 10, 15. Então falou, baixo, quase um sussurro. Mas a câmera tinha microfone. Eu sei que você está aí. As palavras ecoaram na sala de monitoramento como um disparo. Kyle congelou. 3 dias. Ela continuou. 3 dias e você não apareceu uma vez, nem para verificar se estou viva. Ela fechou o livro, colocou de lado. Então, ou você é o pior guarda-costas do mundo? Um sorriso lento curvou os lábios dela. Ou você prefere me assistir de longe? Silêncio. Serena esperou uma resposta que não veio, mas ela sabia, sentia nas entranhas. Ele estava grudado naquela tela, consumindo cada palavra, cada gesto, cada centímetro de pele que ela oferecia às lentes. Ela se levantou do sofá, caminhou até ficar diretamente embaixo da câmera, inclinou o rosto para cima. Os olhos verdes brilhavam com algo que parecia fome. Boa noite, Kyle. E foi embora. O hobby de seda balançou atrás dela como uma bandeira de rendição que ninguém tinha hasteado ainda. Kyle ficou imóvel por muito tempo depois que ela desapareceu no corredor. A tela mostrava o quarto agora. Serena tirando o hobby, vestindo uma camiseta larga para dormir, deslizando para baixo dos lençóis. Ele deveria mudar para outra câmera. Deveria checar o perímetro. Deveria fazer qualquer coisa além de ficar ali, assistindo uma mulher dormir como se fosse a única coisa que importava no mundo. Mas quando a respiração dela ficou lenta e profunda, quando o corpo relaxou completamente sob os lençóis brancos, Kyle ainda estava lá, observando, desejando e odiando a si mesmo por isso. Ele era o predador. Sempre tinha sido. Em cada missão, em cada operação, ele era o caçador. Mas enquanto os dedos dele voltavam a tocar a tela fria, traçando o contorno do rosto adormecido, uma certeza incômoda se instalou no peito. Ele não estava caçando, estava sendo capturado. 1 semana, 7 dias respirando o mesmo ar reciclado, olhando para as mesmas paredes, comendo refeições que apareciam no balcão como mágica cruel. Serena estava enlouquecendo. O apartamento era uma gaiola de ouro, bonita, confortável e completamente sufocante. Ela andava de um cômodo para outro como um animal enjaulado. Contava os azulejos do banheiro, reorganizava os livros da estante, assistia à chuva cair do outro lado das persianas blindadas que nunca abriam completamente. E ele continuava invisível. Kyle existia apenas como presença, como peso no ar, como o zumbido quase inaudível das câmeras ajustando o foco. Ela sabia que ele assistia. Sentia o olhar dele atravessando as lentes, mas ele nunca aparecia, nunca falava, nunca confirmava que ela era mais do que uma imagem em uma tela. Naquela manhã, algo quebrou dentro dela. A descoberta foi acidental. Serena estava na área de serviço fingindo interesse na máquina de lavar quando notou uma porta estreita ao lado do quadro de energia. Cinza, discreta, quase invisível. O coração dela disparou. Ela olhou para cima. Nenhuma câmera naquele ângulo. Um ponto cego. Os dedos tremeram quando tocaram a maçaneta. Girou. A porta abriu. Uma escada de emergência descia em espiral até o térreo. Mal iluminada, cheirando a concreto úmido. Uma veia secreta cortando o coração do prédio. Serena fechou a porta. Encostou as costas nela. Respirou fundo. Liberdade. A palavra pulsou no peito como uma droga. Ela esperou até a noite, até a chuva começar,
até Londres virar um borrão de luzes e asfalto molhado. O armário ofereceu o que ela precisava, um vestido preto que tinha passado despercebido, curto, justo, o tipo de roupa que gritava "olhe para mim" em uma linguagem que não precisava de palavras. Serena vestiu. O tecido abraçou cada curva, terminou perigosamente acima do joelho, deixou as costas quase nuas. Ela foi até o banheiro, abriu a gaveta, encontrou o batom que tinha escondido no fundo. Vermelho. Vermelho como sangue, como perigo, como tudo que ela não podia ter. Aplicou devagar, camada por camada, assistindo a mulher no espelho se transformar em alguém que ela quase não reconhecia. Não era a filha do primeiro-ministro. Era uma desconhecida, uma rebelde, uma fugitiva. Serena sorriu para o reflexo e foi embora. A escada de serviço era mais fria do que ela imaginava. Os saltos ecoavam no concreto. Cada degrau a levava mais longe da prisão, mais perto da vida real. O coração batia tão forte que ela mal conseguia ouvir os próprios pensamentos. Térreo. Uma porta de metal com barra de pânico. Serena empurrou. O ar noturno a atingiu como um tapa gelado. Chuva. Chuva de verdade. Na pele, no cabelo, escorrendo pelo vestido. Ela riu. Um riso histérico, libertador, quase louco. O som se perdeu no rugido do trânsito. Londres. A cidade pulsava ao redor dela como um organismo vivo. Carros, luzes, pessoas correndo sob guarda-chuvas, música vazando de algum pub próximo, o cheiro de asfalto molhado e comida de rua. Vida. Serena começou a andar, depois a correr. Os saltos batiam nas poças. A chuva encharcava o vestido fino. O batom vermelho começava a borrar nos cantos. E ela não se importava. Pela primeira vez em uma semana, ela existia. Na sala de monitoramento, o alarme não tocou. A porta de serviço não estava no sistema. Uma falha. Um erro de projeto que ninguém tinha corrigido. Kael notou a ausência de outra forma. Silêncio. O apartamento estava silencioso demais. Nenhum movimento nas telas. Nenhuma sombra passando pelos corredores. Ele verificou o quarto. Vazio. Banheiro. Vazio. Cozinha. Sala. Área de serviço. Vazio. 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 A mandíbula dele travou. 30 segundos para checar cada câmera. Mais 15 para confirmar o impossível. Ela tinha sumido. A filha do primeiro-ministro. O alvo mais valioso que ele já tinha protegido tinha evaporado debaixo do nariz dele. Kael não gritou. Não socou a parede. Não perdeu um segundo com raiva. Raiva era luxo. Raiva era desperdício. Ele entrou em modo operacional. Pegou o casaco tático. Checou a arma no coldre. Colocou o fone de ouvido. A porta da sala de monitoramento abriu pela primeira vez em dias. 30 segundos depois, ele estava na rua. A chuva não o incomodava. O frio não existia. Apenas a missão. Encontrá-la. Serena vagava pelas ruas como uma criança perdida no paraíso. Cada vitrine era uma descoberta. Cada rosto desconhecido, uma possibilidade. Ela parou em frente a uma boate. Luzes neon piscavam em rosa e azul. A fila de entrada se esticava pela calçada. Música pulsava através das paredes. Liberdade tinha gosto de chuva e cheiro de asfalto. Ela pensou em entrar, desaparecer na multidão, dançar até esquecer quem era. Mas então, sentiu. Um arrepio na nuca, uma pressão invisível entre as omoplatas. O instinto primitivo que gritava: você está sendo observada. Serena virou a cabeça. A rua estava cheia. Guarda-chuvas, casacos, rostos anônimos borrados pela chuva. Nada fora do lugar. Mas a sensação não passou. Cresceu. Apertou o estômago. Acelerou o coração. Ela começou a andar mais rápido. Virou em uma rua lateral, depois em outra. Os saltos ecoavam no asfalto molhado. E em algum lugar atrás dela, outro par de passos acompanhava o ritmo. Kael a viu, 100 metros à frente. Vestido preto grudado no corpo. Cabelo ruivo escurecido pela chuva. Andando rápido demais para quem não tinha nada a temer.
Ela sabia. Sentia a presença dele mesmo sem ver. Bem, o medo era um professor eficiente. Ele ajustou o passo, manteve a distância. Observou enquanto ela virava em mais uma rua. E sorriu, porque aquela rua não tinha saída. Serena percebeu o erro tarde demais. O beco se estreitava à frente. Paredes de tijolos dos dois lados. Nenhuma porta, nenhuma escada de incêndio. Apenas uma muralha de grafite no final. Armadilha. Ela girou nos calcanhares e congelou. Uma silhueta bloqueava a entrada do beco. Alta, larga, imóvel como uma estátua de guerra. A luz de um letreiro neon piscava atrás dele. Vermelho. Azul. Vermelho. Transformando-o em algo que não parecia completamente humano. Kael. Ele não disse nada. Apenas começou a andar em direção a ela. 10 passos. Era a distância entre eles. 10 passos de asfalto molhado, neon piscando nas poças e o som da chuva abafando o resto do mundo. Serena não conseguia se mover. O corpo dela tinha congelado, músculos travados, pulmões esquecendo como funcionar. Cada célula gritando para correr, mas as pernas recusando obedecer. Kael avançou, sem pressa, sem hesitação. Cada passo deliberado como um predador que sabe que a presa não tem para onde ir. A luz do letreiro piscava atrás dele. Vermelho, azul, vermelho, pintando sombras no rosto que não mostrava nada. 8 passos. Serena encontrou a voz. Kael, eu... Quieta. Uma palavra. Uma única palavra que cortou o ar como lâmina. Ela engoliu o resto da frase. 5 passos. As costas dela bateram na parede. Tijolos úmidos, frios, ásperos através do tecido fino do vestido. Não havia mais para onde recuar. 3 passos. Ela ergueu as mãos. Instinto. Defesa inútil contra uma força que não podia ser parada. Por favor, 2 passos. Eu só precisava 1 passo. Ele parou. Tão perto que o calor do corpo dele atravessava a chuva. Tão perto que ela podia ver cada detalhe do rosto endurecido. A mandíbula travada. Os olhos cinzentos transformados em aço líquido. Uma veia pulsando na têmpora. Ele estava furioso. Não a fúria explosiva que grita e quebra coisas. Algo pior. Algo contido. Algo que fervia sob a superfície como lava, esperando uma fissura. Serena prendeu a respiração. A mão dele se moveu. Rápida. Certeira. Os dedos fecharam no queixo dela com força suficiente para deixar marcas. Ergueram o rosto dela. Forçaram-na a olhar diretamente nos olhos do monstro. O primeiro toque. Quente. Áspero. As calosidades da palma dele arranhando a pele macia. O polegar pressionando a bochecha com autoridade absoluta. Olha para mim. Ela já estava olhando. Não conseguia fazer outra coisa. Kael inclinou a cabeça. Estudou o rosto dela como se fosse um quebra-cabeça que precisava decifrar. Os olhos desceram pelo batom vermelho borrado pela chuva, pelas manchas escuras de rímel nas bochechas, pelo cabelo ruivo grudado na testa. O polegar dele se moveu, arrastou pelo lábio inferior, devagar, deliberadamente, borrando o vermelho que restava, espalhando a cor pela pele como uma mancha de sangue. Achou que podia fugir de mim? A voz era baixa, rouca, perigosa. Serena tentou responder. Tentou se explicar. Mas o toque dele tinha curto-circuitado algo no cérebro dela. As palavras não se formavam. Kael aproximou o rosto. Os lábios dele pararam a centímetros dos dela. A respiração quente misturando-se com a chuva fria. Achou que podia fugir da sua própria sombra? O sussurro atravessou a pele dela como corrente elétrica. Desceu pela espinha. Explodiu no estômago em algo que não era apenas medo. Era calor. Era vertigem. Era loucura. Eu não sou sua sombra. Ela conseguiu sussurrar de volta. Você é meu carcereiro. O canto da boca dele se curvou. Não era um sorriso. Era uma promessa. Errado. A mão que segurava o queixo dela deslizou para o pescoço. Não apertou. Apenas envolveu. Os dedos longos circundando a garganta como um colar de advertência. Eu sou a única coisa que está entre você e a morte. E você acabou de provar que não sabe se cuidar sozinha.
A outra mão dele fechou no braço dela, apertou e puxou. O carro estava estacionado na entrada do beco. Kael a arrastou pela chuva sem dizer uma palavra. Abriu a porta traseira, empurrou-a para dentro com uma força que não admitia resistência. Serena caiu no banco de couro, molhada, tremendo, o vestido grudado no corpo como uma segunda pele. Ele entrou pelo outro lado, bateu a porta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O motorista não se virou, não perguntou nada. Apenas ligou o motor e começou a dirigir. Profissional até o fim. Serena olhou pela janela. As luzes de Londres passavam em borrões de cor. A cidade que ela queria tanto tocar agora parecia um sonho do outro lado do vidro, inalcançável, como sempre tinha sido. Ela sentiu os olhos arderem. Piscou rápido. Recusou-se a chorar na frente dele. Kael não olhou para ela durante todo o trajeto. Ficou imóvel do outro lado do banco, os olhos fixos na frente, a mandíbula ainda travada, as mãos apoiadas nos joelhos como se precisasse de todo o autocontrole para não fazer algo que ambos se arrependeriam. O silêncio era pior que qualquer grito. Era condenação. Era julgamento. Era a promessa de uma punição que ainda não tinha forma. O elevador subiu em silêncio. A porta da cobertura abriu. Kael segurou o braço dela novamente. Guiou-a para dentro com passos duros. Atravessou a sala de estar. Parou em frente ao sofá e empurrou. Serena caiu sobre as almofadas. O impacto arrancou o ar dos pulmões. Ela tentou se levantar, mas o olhar dele a manteve no lugar. Não se mexa. Ele ficou parado acima dela, os braços cruzados, a postura de um general inspecionando um soldado que falhou na missão. Os olhos dele percorreram o corpo encharcado, o vestido preto que agora era uma segunda pele transparente, a maquiagem destruída, o cabelo pingando nos ombros nus. A expressão dele se contorceu em algo que parecia nojo. Olha para você. Serena sentiu o rosto queimar. Kael, olha pra você. Cada palavra era uma martelada. Ele se abaixou, ficou na altura dela, os olhos cinzentos queimando com uma intensidade que a fazia querer encolher e desaparecer. Você saiu na rua vestida como uma... Ele parou, respirou fundo, como se precisasse escolher as palavras com cuidado, como uma meretriz barata, maquiagem borrada, vestido que não esconde nada, correndo pela chuva como uma fugitiva. O polegar dele subiu até o rosto dela novamente, arrastou pelos restos de batom no canto da boca. Isso não é você, Serena piscou. O quê? Isso. Ele apontou para o estado dela. Essa imagem, essa farsa. Você não é isso. A voz dele mudou. Ainda era dura, ainda era cortante, mas havia algo embaixo, algo que quase parecia... preocupação? Você é filha do primeiro-ministro, é inteligente, é valiosa, e você se rebaixou a parecer... Isso. Ele se levantou, deu um passo para trás. Vá para o banheiro. Serena não se moveu. Agora. Por quê? Porque eu não vou olhar para você assim. Tire essa sujeira do rosto. Tire esse vestido ridículo. E não saia até estar limpa. Ela abriu a boca para protestar. Não é um pedido. O tom dele não admitia discussão. Serena se levantou do sofá. As pernas tremiam. O vestido molhado pingava no piso de mármore. Ela caminhou até o corredor. Parou na entrada. Olhou por cima do ombro. Kael estava parado no mesmo lugar. Os braços ainda cruzados, o rosto ilegível. Por que você se importa? Ela perguntou. Os olhos dele encontraram os dela. Por um segundo, algo passou pela expressão de pedra. Algo quente. Algo possessivo. Algo que fez o estômago dela revirar. Então sumiu. Porque o que está sob minha guarda me pertence, e eu cuido do que é meu. A frase atingiu Serena como um raio. Ela entrou no banheiro antes que ele pudesse ver o que aquelas palavras tinham feito com ela. Fechou a porta, encostou as costas nela e percebeu que as mãos tremiam. Não de frio, não de medo. De algo muito mais perigoso. A água quente não foi suficiente. Serena ficou embaixo do chuveiro até a pele ficar vermelha
Esfregou o rosto até não sobrar nenhum traço de batom. Deixou a chuva artificial lavar a chuva real, a adrenalina, a vergonha. Mas o frio não saiu. Estava nos ossos, no sangue. Em algum lugar que a água não alcançava. Ela fechou o registro. Enrolou-se na toalha. Encarou o espelho embaçado. O reflexo que apareceu era uma estranha, sem maquiagem, sem armadura. Apenas uma mulher pálida com olhos grandes demais e lábios trêmulos. As sardas que ela sempre escondia agora visíveis como constelações no rosto molhado. Vulnerável. Completamente vulnerável. Era assim que ele queria que ela fosse. O armário do banheiro tinha roupas de reserva. Serena encontrou uma camiseta cinza 3 vezes maior que seu tamanho. Vestiu. O tecido caiu até o meio das coxas. Algodão macio contra a pele sensível. Ela secou o cabelo com a toalha. Não tinha força para mais que isso. Os dedos tremiam. As pernas tremiam. Tudo tremia. Serena apoiou as mãos na pia. Respirou fundo. Tentou se recompor. Não funcionou. O mundo começou a girar. As bordas do banheiro ficaram borradas. O chão pareceu inclinar. Um zumbido cresceu nos ouvidos como estática de rádio quebrado. Ela deu um passo em direção à porta. E as pernas cederam. Kael ouviu a queda. Um baque surdo vindo do corredor. O som inconfundível de um corpo encontrando o chão. Ele atravessou a sala antes que o eco terminasse. A porta do banheiro não estava trancada. Abriu com um empurrão. Serena estava no chão, de joelhos, as mãos espalmadas no mármore frio, a camiseta cinza escorregando do ombro, o cabelo ruivo úmido caindo sobre o rosto como uma cortina. Ela ergueu a cabeça quando ele apareceu. Os olhos estavam vidrados, a pele mais pálida do que nunca. Os lábios tinham um tom azulado, que não estava ali antes. Ela tentou falar. A voz falhou. O corpo dela tremeu violentamente. Uma vez, 2. Como se algo estivesse quebrando por dentro. Kael não pensou. Agiu. Em 2 passos, estava ajoelhado ao lado dela. A mão foi direto para a testa. Quente. Quente demais. Merda. A palavra escapou entre os dentes. Febre. Hipotermia inicial convertendo em reação do sistema. O corpo dela estava em colapso. Kael, ela murmurou. Desculpa. Cala a boca. Ele passou um braço sob as pernas dela, o outro nas costas. Levantou-a do chão como se não pesasse nada. Serena não resistiu. Não tinha forças para isso. A cabeça dela tombou contra o peito dele. Os dedos frios agarraram o tecido da camisa tática como se fosse a única coisa real no mundo. Ela podia ouvir o coração dele. Batia forte, rápido. Nada parecido com a calma gelada que ele sempre demonstrava. O quarto estava escuro. Kael a depositou na cama com um cuidado que não combinava com nada que ele tinha demonstrado até agora. Puxou o edredom. Cobriu o corpo trêmulo. Voltou ao banheiro. Serena ouviu água correndo, gavetas abrindo, passos voltando. Ele reapareceu com uma toalha seca e um termômetro. Sentou na borda da cama. Sem pedir permissão, afastou o cabelo molhado do rosto dela. A toalha envolveu os fios ruivos. Os movimentos eram firmes, mas não brutos. Mecânicos, mas não frios. Ele estava secando o cabelo dela. O monstro que a tinha arrastado por um beco escuro agora passava uma toalha pelo cabelo dela como se fosse algo precioso. Serena não conseguia processar. 38,5. Ele disse, olhando o termômetro. Não é grave. Ainda. Os olhos cinzentos encontraram os dela. Você é uma idiota. Não havia raiva na voz. Apenas uma constatação. Eu sei, ela sussurrou. Correr na chuva, com aquele vestido ridículo, sem casaco, sem pensar nas consequências. A toalha continuava se movendo pelo cabelo dela. Gentil, metódico. Eu precisava sair. A voz dela era fraca. Eu estava sufocando. E agora? Ela não respondeu. Kael terminou de secar o cabelo, jogou a toalha no chão. A mão dele descansou na testa dela novamente, checando, avaliando. Você é frágil demais para o mundo lá fora. O sussurro dele atravessou o silêncio do quarto.
Serena quis protestar. Quis dizer que não era frágil, que tinha sobrevivido anos sob os holofotes, que carregava o peso de ser filha de quem era desde que se entendia por gente. Mas a mão dele era quente, e o edredom era macio, e pela primeira vez em uma semana, ela não estava sozinha. É por isso que você precisa ficar aqui, ele continuou. Comigo. Os dedos dele deslizaram da testa para a bochecha, traçaram a linha do maxilar, pararam no queixo. O mesmo movimento do beco, mas diferente. Não era uma captura agora, era um reconhecimento. Você me odeia? Ela perguntou. A pergunta escapou antes que pudesse impedir. Kael ficou em silêncio por um longo momento, os olhos cinzentos estudando o rosto dela, como se procurassem algo escondido sob a superfície. Eu não te odeio. Então o que você sente? Os dedos dele apertaram levemente o queixo dela. Coisas que não deveria. O ar entre eles ficou denso, carregado, impossível de respirar. Serena sentiu o coração disparar. A febre ou a proximidade dele. Não sabia mais dizer qual era a causa. Dorme. A ordem veio suave, quase gentil. Você vai ficar? Ele não respondeu imediatamente. A mão dele se afastou do rosto dela. Ele se levantou. Foi até a poltrona no canto do quarto. Sentou. Cruzou os braços. Vou estar aqui quando você acordar. Não era uma promessa, era uma sentença. Serena fechou os olhos. O corpo ainda tremia, mas era diferente agora. A febre queimava, mas havia cobertores. Havia alguém vigiando. Havia ele, o homem que a tinha humilhado, arrastado, criticado, chamado de vulgar. O mesmo homem que tinha secado seu cabelo com uma toalha e verificado sua temperatura como se ela fosse algo precioso demais para quebrar. Ela não entendia. Não entendia nada. Mas enquanto o sono a puxava para baixo, enquanto a escuridão suave envolvia a consciência, um pensamento atravessou a mente dela. Ele disse que cuidava do que era dele. E pela primeira vez, ser propriedade de alguém não pareceu uma prisão. Pareceu um abrigo. Kael não dormiu. Ficou na poltrona a noite inteira. Os olhos fixos na forma adormecida sob os cobertores. O peito subindo e descendo em um ritmo que ele decorou em minutos. Ela era um problema. Um problema ruivo com olhos verdes. E uma teimosia que ia matá-la se ele não estivesse por perto. A mão dele se fechou no braço da poltrona. Ele deveria manter distância. Deveria tratá-la como qualquer outro alvo. Proteger, reportar, entregar. Mas quando ela tinha caído naquele banheiro, quando o corpo frágil tinha cedido ao frio e ao estresse, algo tinha quebrado dentro dele também. Algo que ele achava que tinha enterrado há muito tempo. Kael olhou para o teto. Isso era perigoso. Ela era perigosa. E ele estava completamente, irrevogavelmente perdido. 3 meses. 92 dias desde que ela tinha corrido na chuva. Desde que ele tinha arrastado ela de volta. Desde que a febre tinha transformado inimigos em algo que nenhum dos dois conseguia nomear. O mundo lá fora continuava girando, mas ali dentro, o tempo tinha parado. A recuperação durou 3 semanas. 3 semanas de febre que ia e voltava. De noites suadas. De delírios onde ela chamava pelo pai, pela mãe que nunca conheceu. E por um nome que a surpreendia quando acordava. Kael. Ela chamava por Kael. E ele sempre estava lá. Na poltrona que nunca mais voltou para a sala de monitoramento. No canto do quarto que tinha virado posto de observação permanente. À beira da cama quando ela acordava tremendo às 3 da manhã. Ele trocava os lençóis quando ela suava demais. Forçava líquidos quando ela recusava. Colocava compressas frias na testa quando a temperatura subia perigosamente. Em algum momento entre as noites de febre e os dias de fraqueza, algo mudou. O monstro virou âncora, a gaiola virou ninho. O café da manhã começava às 7, sempre. Serena acordava com o cheiro de torradas e ovos mexidos atravessando o apartamento. Um aroma que 3 meses atrás não existia. Um ritual que Kael tinha inventado quando percebeu que ela vivia de chá verde e culpa. Ela desceu as escadas naquela manhã como em todas as outras. Cabelo solto, rosto lavado, uma das camisetas largas que tinham se tornado seu uniforme, sem maquiagem, sem salto,
sem a armadura que costumava usar para enfrentar o mundo. Kael já estava na cozinha, de costas para ela, ombros largos preenchendo o espaço. A camiseta preta marcando músculos que ela conhecia de memória agora. 3 meses observando. 3 meses decorando cada linha, cada cicatriz, cada movimento. Ele não virou quando ela entrou. Senta. Uma palavra. Uma ordem. A mesma de todas as manhãs. Serena sentou. A mesa já estava posta. Um lugar apenas. O dela. Copo de suco de laranja fresco. Prato vazio esperando ser preenchido. E ao lado, como sempre, uma fileira de cápsulas coloridas. Vitaminas, ferro, complexo B, ômega 3, vitamina D. Um coquetel que ele tinha pesquisado, calculado e imposto sem pedir opinião. Você não comeu ontem à noite. A voz dele era casual, como se estivesse comentando o clima. Serena encolheu os ombros. Não estava com fome. Eu não perguntei se você estava com fome. Ele virou. Atravessou a cozinha. Colocou o prato na frente dela. Ovos mexidos, torradas integrais com abacate, frutas cortadas em cubos perfeitos. Tudo medido, tudo calculado. Proteína suficiente, carboidrato complexo, gordura boa. Não era comida. Era uma prescrição médica disfarçada de café da manhã. Kael puxou a cadeira na frente dela. Sentou, cruzou os braços e esperou. Os primeiros dias tinham sido uma guerra. Serena se recusava a comer, empurrava o prato. Dizia que não tinha fome, que estava gorda demais, que não precisava de tanta comida. Mentiras que ela tinha contado a si mesma por anos. Mentiras que a imprensa tinha transformado em verdade. A filha do primeiro-ministro engordou? Serena aparece mais cheia em evento oficial. Dieta radical. Como a jovem mais vigiada da Inglaterra mantém a forma. Ela tinha 17 anos quando leu a primeira manchete sobre seu corpo. Nunca mais comeu uma refeição completa em paz. Até Kael. Ele não discutia, não negociava, não oferecia alternativas mais leves ou porções menores. Ele simplesmente sentava na frente dela e esperava. 1 hora, 2, o tempo que fosse necessário. Na primeira semana, ela chorou de raiva. Na segunda, chorou de frustração. Na terceira, percebeu que a comida não era punição, era cuidado. Come. A voz dele cortou o silêncio da cozinha. Serena pegou o garfo, espetou um pedaço de ovo, levou à boca. Ele não desviou o olhar, nunca desviava. Assistia a cada garfada como se fosse uma operação militar. Cada pedaço de comida que entrava na boca dela era uma vitória. Cada nutriente absorvido, uma batalha ganha contra os demônios que ela tinha alimentado por anos. As vitaminas. Serena estendeu a mão. Ele colocou as cápsulas na palma dela. Uma por uma. Os dedos ásperos roçando a pele macia. O toque durava mais do que o necessário. Sempre durava. Ela engoliu as vitaminas com o suco. Mostrou a boca vazia, como uma criança provando que obedeceu. Boa menina. 2 palavras. 2 palavras que não deveriam fazer o estômago dela revirar. Que não deveriam enviar calor pelo corpo inteiro. Que não deveriam soar como a melhor coisa que alguém já tinha dito para ela. Mas faziam. A rotina era uma prisão de veludo. 7 horas, café da manhã. 9 horas, exercícios leves na sala de estar que ele supervisionava. 12 horas, almoço. 15 horas, leitura ou filmes que ele escolhia. 19 horas, jantar. 22 horas, cama. Tudo cronometrado, tudo controlado, tudo decidido por ele. Serena não precisava pensar em nada. E era isso que a assustava. Ela gostava. Gostava de não ter opções, de não carregar o peso das decisões, de não precisar fingir ser forte, independente, capaz. Ali dentro, com ele, ela podia ser exatamente o que era. Frágil, quebrada, imperfeita e ainda assim, protegida. À noite, ela não dormia sozinha. Não da forma que imaginava quando ouviu pela primeira vez. Não havia nada além de proximidade, presença, vigilância. A poltrona continuava no canto do quarto, e ele continuava nela. Todas as noites, Serena adormecia sabendo que aqueles olhos cinzentos estavam fixos nela, que se ela tivesse um pesadelo, uma mão apareceria na testa dela antes que o grito escapasse.
que se ela chamasse por ele no escuro, a resposta viria em segundos. Naquela noite, ela não conseguia dormir. A lua atravessava as frestas das persianas blindadas. Listras de luz prateada cortavam o quarto. Ela podia ver a silhueta dele na poltrona, imóvel, alerta, como uma estátua guardando um túmulo. Kael. O nome escapou antes que ela pensasse. O que foi? A resposta veio imediata, como se ele também estivesse acordado, como se ele nunca dormisse de verdade. Por que você faz isso? Isso o quê? Tudo. A comida, as vitaminas, ficar aqui todas as noites. Você não é obrigado. Silêncio. Ela ouviu o couro da poltrona ranger quando ele se moveu. Não sou. Então, por quê? Os passos dele foram suaves no carpete. A cama afundou levemente quando ele sentou na borda. Perto. Perto demais. A mão dele encontrou o rosto dela no escuro. O polegar traçou a linha da bochecha. Porque você precisa de alguém que cuide de você. E porque ninguém nunca fez isso direito. O coração dela martelou. Seu pai te trancou em uma gaiola de ouro e contratou um estranho para alimentá-la. Isso não é cuidado. É terceirização. A verdade doeu. Doeu porque era verdade. E você? Ela sussurrou. O que você é? A mão dele desceu do rosto para o pescoço, envolveu. Não apertou. Apenas segurou. Como se quisesse sentir o pulso dela contra a palma. Eu sou o estranho que decidiu que você merece mais do que migalhas. A respiração dela falhou. Isso assusta você? Ela perguntou. Deveria. Mas... Ele se inclinou. A testa dele encostou na dela. Quente. Sólida. Real. Mas eu parei de me importar com o que deveria sentir há muito tempo. O beijo não veio. Não naquela noite. Ele se afastou. Voltou para a poltrona. Retomou a vigília. Mas algo tinha mudado. O ar entre eles estava carregado de uma promessa que nenhum dos dois tinha coragem de pronunciar. Serena fechou os olhos. Pela primeira vez em 3 meses, não se sentiu prisioneira. Sentiu-se escolhida. E era muito mais perigoso. O silêncio quebrou às 3 da manhã. Um segundo antes, tudo era paz. Serena adormecida no sofá, a cabeça tombada sobre uma almofada, um livro esquecido no colo. Kael na poltrona ao lado, fingindo ler relatórios enquanto observava a respiração dela. Rotina. Normalidade. Mentira. O corpo de Kael enrijeceu antes que o primeiro alarme tocasse. Algo estava errado. Ele não sabia explicar. Instinto. Anos de treinamento transformando microsinais em alertas. Uma vibração diferente no ar. Um silêncio artificial demais no corredor externo. A ausência do zumbido constante do sistema de ventilação. Os olhos dele se estreitaram. Serena. A voz saiu calma, controlada. Mas havia aço por baixo. Ela piscou, sonolenta. Levanta. Agora. O tom acordou ela mais rápido que qualquer alarme. 3 meses vivendo com aquele homem tinham ensinado a diferença entre suas vozes. Havia a voz que mandava comer, a voz que mandava dormir, a voz irritada, a voz suave da madrugada. E havia essa, a voz de guerra. Serena se levantou do sofá sem questionar. Kael já estava de pé, a mão nas costas, onde ela sabia que a arma ficava escondida. Os olhos fixos na porta de entrada. O que está... Quieta. Ele a empurrou para trás do sofá. Os movimentos eram rápidos, precisos, completamente diferentes do homem que secava o cabelo dela com delicadeza. Fique aqui. Não saia. Não faça barulho. Não importa o que aconteça. Kael, você está me assustando. Ele virou o rosto. Por um segundo, os olhos cinzentos encontraram os dela. Bom, medo mantém você viva. E então a porta explodiu. Não foi uma entrada dramática de filme. Foi rápido, profissional, letal. A porta saiu das dobradiças com uma carga explosiva controlada. Fumaça encheu o hall. 3 silhuetas atravessaram a névoa em formação tática. Mercenários, equipamento militar, máscaras de gás, rifles de assalto. O tipo de equipe que custava fortunas e não deixava testemunhas. O primeiro atirador não viu Kael.
Ninguém via Kael quando ele não queria ser visto. O movimento foi um borrão. Kael surgiu da lateral, agarrou o rifle do invasor, torceu. O som de ossos quebrando foi abafado pela máscara. O corpo caiu antes que o grito escapasse. 2 restantes. Eles reagiram rápido. Profissionais reconheciam profissionais. Tiros. O som explodiu no apartamento. Vidro estilhaçando. Gesso arrancado das paredes. Móveis virando barricadas. Serena se encolheu atrás do sofá. As mãos sobre os ouvidos. O coração batendo tão forte que ela mal conseguia pensar. Mais sons de luta. Impactos. Grunhidos. O barulho úmido de carne contra carne. Ela quis olhar. Quis ver. Precisava saber se ele estava vivo. Mas o medo a manteve grudada no chão. Kyle era uma máquina. Não havia hesitação, não havia misericórdia. Cada movimento era calculado para causar o máximo de dano no menor tempo possível. O segundo mercenário tentou acertá-lo com a coronha do rifle. Kyle desviou. Contra-atacou. O cotovelo dele encontrou a garganta do invasor com força suficiente para esmagar a traqueia. O homem caiu sufocando. O terceiro era maior, mais experiente. Descartou o rifle e partiu para combate corpo a corpo. Faca. A lâmina brilhou na luz fraca. Kyle sentiu o corte antes de ver. Um risco de fogo atravessando o antebraço. Sangue quente escorrendo para os dedos. Ele não parou. Não podia parar. Serena estava a metros de distância, desprotegida, vulnerável. E aquele homem tinha uma faca e a intenção de usá-la. O combate durou mais 15 segundos. 15 segundos de brutalidade pura. De golpes que quebravam ossos. De técnicas aprendidas em lugares que não existiam em nenhum mapa. O mercenário tombou. Não se levantaria. Silêncio. O apartamento estava destruído. Fumaça ainda pairava no ar. 3 corpos espalhados pelo chão. O cheiro de pólvora e sangue impregnando tudo. Kyle ficou parado no meio do caos. A respiração pesada. O antebraço sangrando. A adrenalina ainda correndo nas veias. E então ele ouviu. Um quarto homem, atrás dele. O mercenário tinha entrado pela janela durante a luta. Silencioso, paciente, esperando o momento certo. O momento certo era agora. Kyle virou. Tarde demais. O tiro ecoou. Serena viu tudo. Ela tinha se levantado atrás do sofá quando o silêncio chegou. Precisava ver, precisava saber. E viu. Viu o homem surgindo da escuridão. Viu a arma apontando, viu Kyle girando, viu Kyle se jogando na frente dela. O corpo dele absorveu o impacto. Um grunhido escapou entre os dentes cerrados. Ele cambaleou, mas não caiu. Não podia cair, ainda não. O braço dele se ergueu. A arma que ela nem tinha visto ele pegar disparou uma vez, 2. O quarto mercenário tombou para trás. A parede atrás dele pintada de carmesim. E então Kyle caiu. Kyle! O grito rasgou a garganta de Serena. Ela correu, tropeçou nos destroços, caiu de joelhos ao lado dele. Sangue, tanto sangue. A camisa preta estava encharcada. O ferimento no ombro pulsava líquido escuro a cada batida do coração. Não, não, não. As mãos dela pressionaram a ferida. Inútil. Ela não sabia o que fazer. Não tinha treinamento. Não tinha nada além de pânico e desespero. Olha para mim, por favor, olha para mim. Os olhos cinzentos encontraram os dela. Ainda consciente, ainda focado, ainda perigosamente controlado, mesmo com uma bala no corpo. Você está bem? A pergunta a atingiu como um tapa. Eu estou bem? Você levou um tiro? Responde. Sim, sim, eu estou bem. Você me protegeu, seu idiota. O canto da boca dele se curvou. Um sorriso. O monstro que tinha acabado de matar 4 homens estava sorrindo para ela com uma bala no ombro. Bom, para de falar, eu preciso chamar alguém, ambulância, alguém. A mão dele segurou o pulso dela, forte apesar do ferimento. Armário, do corredor, kit médico, prateleira de cima. Você precisa de um hospital. Eu preciso que você faça o que eu mando. Os olhos dele perfuraram os dela. Você confia em mim? A pergunta era absurda, ridícula,
feita por um homem sangrando no chão de um apartamento destruído. Mas a resposta veio sem hesitação. Sim. Então vai buscar o kit. E faz exatamente o que eu disser. Serena se levantou. As pernas tremiam. As mãos estavam cobertas de sangue. O sangue dele. Ela correu até o armário. Encontrou o kit. Voltou em segundos. Kael já tinha rasgado a própria camisa. O ferimento era feio, mas não fatal. A bala tinha atravessado o ombro, evitando ossos e artérias por milímetros. Sorte. Ou talento de quem sabia exatamente como se posicionar para receber um tiro sem morrer. Ele a guiou passo a passo. Limpar, pressionar, costurar. As mãos dela tremiam tanto que ela errou 3 vezes antes de conseguir fazer um ponto decente. Ele não reclamou, não gemeu. Apenas a observou com aqueles olhos cinzentos que pareciam ver através dela. Quando terminou, Serena desabou ao lado dele. O apartamento estava em ruínas, 4 homens mortos espalhados pelo chão, e ela estava sentada em uma poça de sangue, segurando a mão do monstro que tinha acabado de massacrar uma equipe de mercenários por ela. Você poderia ter morrido, ela sussurrou. Poderia. Por que se jogou na frente? Kael virou a cabeça. O rosto estava pálido pela perda de sangue, mas os olhos continuavam intensos. Porque você é minha, e ninguém toca no que é meu. O coração dela parou, recomeçou, e bateu em um ritmo completamente diferente. O silêncio era ensurdecedor. 3 horas tinham se passado desde a invasão. Uma equipe de limpeza tinha chegado, trabalhado em silêncio absoluto, e desaparecido como fantasmas. Nenhuma pergunta, nenhum relatório, apenas eficiência mecânica, transformando uma cena de guerra em um apartamento comum. Os corpos sumiram. O sangue foi removido. Os móveis destruídos, substituídos. Mas o cheiro permanecia. Metálico, amargo, grudado nas paredes, no ar, na memória. Serena não conseguia parar de tremer. Kael estava no sofá, sem camisa, o ombro enfaixado com gaze branca que já mostrava uma mancha rosada no centro. Os olhos fechados, a cabeça apoiada no encosto. Ele parecia diferente. Não era o predador que a tinha arrastado pelo beco. Não era o controlador que contava cada garfada. Não era o assassino que tinha eliminado 4 homens em menos de 2 minutos. Era apenas um homem, ferido, cansado, humano. Serena ficou parada na entrada da sala, observando, tentando conciliar as diferentes versões dele em uma única pessoa. O cuidador que secava seu cabelo, o monstro que quebrava pescoços, o protetor que levou uma bala por ela. Todos eram Kael, e todos tinham sangrado no mesmo chão. Ela se aproximou devagar. Os pés descalços não faziam barulho no piso novo. Cada passo era hesitante, como se estivesse se aproximando de um animal ferido que poderia atacar a qualquer momento. Você deveria estar dormindo. A voz dele cortou o silêncio sem que ele abrisse os olhos. Não consigo. Tenta. Kael. Vai pro quarto, Serena. O tom era diferente. Não era ordem. Era pedido. Quase súplica. Ela não foi. Sentou na beirada do sofá, perto dele, perto demais para ele ignorar. Os olhos cinzentos finalmente abriram. O que você está fazendo? Preciso ver o curativo. Está bem. Está sangrando de novo. Eu disse que está bem. Ela estendeu a mão em direção ao ombro dele. Kael recuou. O movimento foi brusco, instintivo, como se o toque dela fosse fogo. Não. A palavra saiu áspera, quase raivosa. Serena congelou. Por que não? Ele não respondeu. Desviou o olhar, a mandíbula travada em uma linha dura. Kael, por que não? O silêncio se estendeu por segundos que pareceram horas. Quando ele finalmente falou, a voz era baixa, quebrada de um jeito que ela nunca tinha ouvido. Meu sangue mancha. Serena piscou. O quê? Ele virou o rosto. Os olhos encontraram os dela, e havia algo ali que ela não tinha visto antes. Vergonha. Eu sou feito de violência. Cada palavra parecia arrancada à força. É a única coisa que sei fazer. Machucar, destruir, matar. Você não deveria sujar suas mãos comigo.
O coração dela apertou. Kyle, você viu o que eu fiz. Você viu quem eu sou de verdade. A voz dele ficou mais dura. Não sou o homem que faz torradas e te obriga a tomar vitaminas. Sou o monstro que quebrou o pescoço de um homem com as mãos nuas enquanto você assistia. Ele se levantou do sofá, cambaleou levemente pela perda de sangue, mas se firmou. Vai embora. Vai pro quarto. Deixa eu... Não. A palavra saiu firme. Mais firme do que ela se sentia. Serena se levantou também. Ficou na frente dele, bloqueando a passagem. Você não vai me afastar. Serena... Não. Ela deu um passo à frente. Ele recuou. Você está assustada. É normal depois do que aconteceu. Mas quando o choque passar... Eu não estou assustada. Outro passo. Você deveria estar, mas não estou. Ele bateu nas costas na parede, sem ter para onde ir. A ironia não passou despercebida para nenhum dos dois. 3 meses atrás, era ela quem estava encurralada em um beco. Agora os papéis tinham se invertido. Serena parou na frente dele, tão perto que podia sentir o calor irradiando do corpo ferido. Tão perto que podia contar cada cicatriz no torso exposto. E havia muitas. Um mapa de violência escrito na pele. A mão dela se ergueu, devagar, dando tempo para ele impedir, dando tempo para ele recuar. Ele não fez nenhum dos dois. Os dedos dela tocaram o peito dele. Kyle prendeu a respiração. Ela traçou uma linha branca que cortava as costelas. De onde veio? Silêncio. Kyle. Afeganistão. A palavra saiu rouca. Emboscada. Estilhaço de granada. Ela moveu os dedos para outra cicatriz. Uma marca circular no lado esquerdo do abdômen. E esta? Tiro. Extração que deu errado no Sudão. Outra cicatriz, outra história. Síria, outra. Iraque, outra. Classificado. Os dedos dela continuaram explorando. Cada marca era uma batalha. Cada linha branca, uma ferida que tinha curado. O corpo dele era um diário de guerra escrito em tecido cicatricial. Você deveria ter medo, ele sussurrou. Essas cicatrizes não são troféus, são lembretes do que eu sou capaz de fazer. Eu sei. Eu matei pessoas, Serena. Muitas pessoas. Com essas mãos. Eu sei. Então por que você ainda está aqui? A pergunta carregava algo que ela nunca tinha ouvido na voz dele. Desespero. Serena ergueu o rosto. Os olhos verdes encontraram os cinzentos. Porque você também usou essas mãos para secar meu cabelo quando eu estava com febre. Para cozinhar minha comida. Para me segurar quando eu caí. Os dedos dela subiram do peito para o ombro enfaixado. Pararam no curativo manchado de sangue. E você usou esse corpo para levar uma bala que era para mim. A voz dela não tremeu. Você não é só violência, Kyle. Você é proteção. E eu não vou fugir de nenhuma das duas coisas. Algo quebrou nos olhos dele. A armadura, a distância, a parede de gelo que ele mantinha entre si mesmo e o resto do mundo. Tudo ruiu. A mão dele se ergueu, tocou o rosto dela, gentil, reverente, como se ela fosse feita de algo precioso demais para existir. Você é louca. Provavelmente. Eu vou te destruir. Talvez. E você não se importa? Não. O polegar dele traçou a linha do maxilar dela. Os olhos percorreram cada centímetro do rosto que ele tinha decorado através de câmeras por semanas. Mas era diferente agora. Não era vigilância, era adoração. Você viu o pior de mim, ele murmurou. E ficou. Eu vi você. Todo você. Ninguém fica. Eu fico. Ele não a beijou. Ainda não era a hora. Mas a testa dele descansou na dela. Os olhos fecharam. A respiração se misturou. 2 corpos feridos se apoiando um no outro, no meio de um apartamento que ainda cheirava a sangue. Você precisa descansar. Ela sussurrou. Você também. Eu cuido de você primeiro. Ele abriu os olhos. Um sorriso pequeno curvou o canto da boca. Quem é a controladora agora? Aprendi com o melhor. Ela o guiou de volta para o sofá. Gentil, cuidadosa com o ombro ferido. Trouxe água, analgésicos, um cobertor. Sentou ao lado dele.
a cabeça apoiada no ombro bom, a mão entrelaçada na dele. Kael a observou fazer tudo isso com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Você me surpreende, ele disse baixo. Por quê? Porque eu passei 3 meses tentando te controlar, e você acabou de me colocar de joelhos com gentileza. Serena sorriu. Talvez seja esse o segredo que você não sabia. Qual? Ela se aninhou mais perto dele. Que a coisa mais perigosa do mundo não é violência. E o que é? Alguém que decide ficar mesmo depois de ver seus monstros. Kael não respondeu, mas os dedos dele apertaram os dela, e isso disse tudo. O trovão sacudiu as janelas às 11 da noite. Londres desaparecia sob outra tempestade. Relâmpagos cortavam o céu em veias de luz branca. A chuva castigava o vidro blindado, como punhos furiosos tentando entrar. Mas a verdadeira tempestade estava dentro do apartamento. 5 dias tinham se passado desde a invasão. 5 dias de recuperação, de curativos trocados, de olhares que duravam tempo demais, de toques acidentais que não eram acidentais. O ombro de Kael estava quase curado. O corpo dele sempre foi rápido para se regenerar. Cicatrizes antigas provavam isso, mas algo novo tinha surgido no lugar da ferida. Fome. Uma fome que ele não conseguia mais esconder. Serena sentia os olhos dele em cada movimento, quando ela atravessava a sala, quando ela se inclinava para pegar um livro, quando ela prendia o cabelo em um coque frouxo, expondo a curva do pescoço. Ele a observava como um lobo observa a lua, com desejo, com reverência, com algo que parecia dor. Naquela noite, ela não conseguia mais fingir que não notava. Você está me encarando. A voz dela cortou o silêncio entre os trovões. Kael estava na poltrona, o lugar que tinha se tornado seu posto permanente, os olhos cinzentos fixos nela, com uma intensidade que queimava. Estou. Por quê? Porque eu posso. A resposta simples fez o estômago dela revirar. Isso não é uma explicação. É a única que você vai ter. Ele se levantou. O movimento foi fluido, controlado, predatório, como sempre. Mas havia algo diferente na forma como ele se aproximou. Uma urgência que não estava lá antes. Serena ficou parada, o coração acelerando a cada passo que ele dava. Kael. 5 dias. Ele parou na frente dela, perto, o calor do corpo dele atravessando o espaço entre eles. 5 dias eu fico olhando para você. 5 dias eu deito naquela poltrona querendo atravessar o quarto. 5 dias eu me seguro porque achava que você precisava de tempo. A voz dele era baixa, rouca, carregada de algo que fazia a pele dela arrepiar. E agora? Agora eu não aguento mais. A mão dele fechou no pulso dela, firme, quente, impossível de ignorar. Ele a puxou, não para o quarto, para o escritório. A porta abriu com um empurrão. A sala que ela nunca tinha entrado antes se revelou. Mesa de mogno, estantes de livros, pilhas de documentos com selos oficiais do governo. A vida do pai dela espalhada em pastas e papéis. O que estamos fazendo aqui? Kael não respondeu com palavras. O braço dele varreu a mesa. Documentos voaram, pastas caíram no chão, papéis se espalharam como folhas em tempestade. Anos de trabalho de Ashford, tratados como lixo. Serena arregalou os olhos. Kael, isso é irrelevante. Ele a girou. As costas dela bateram na borda da mesa. As mãos dele pousaram na madeira, uma de cada lado do corpo dela, prendendo-a, cercando-a. Seu pai me contratou para te proteger, para te manter segura até a ameaça passar. Os olhos cinzentos queimavam nos dela. Mas isso aqui, isso não tem nada a ver com contrato, com dever, com proteção. O corpo dele se inclinou, a boca parou a centímetros da dela. Isso é porque eu quero você, porque eu preciso de você. Porque se eu não te tocar agora, vou enlouquecer. O trovão explodiu lá fora, e a última barreira entre eles ruiu. Ele a ergueu. As mãos fecharam na cintura dela, levantaram sem esforço, depositaram sobre a mesa onde antes havia documentos do governo. Serena estava sentada na borda, as pernas pendendo,
os olhos no mesmo nível dos dele pela primeira vez. Kael se posicionou entre as coxas dela. As mãos subiram pelos braços, pelos ombros, pelo pescoço. Pararam no rosto. Os dedos emolduraram as bochechas dela. O polegar traçou a linha do lábio inferior. Os olhos cinzentos consumiram cada detalhe. Olha para mim. Ela já estava olhando. Não conseguia fazer outra coisa. Eu preciso ouvir você dizer. Dizer o quê? A voz dela era um sussurro, o coração batendo tão forte que ela mal conseguia pensar. Que você é minha. O ar sumiu dos pulmões dela. Kael, diga. A voz dele era rouca, desesperada. Olha nos meus olhos e diz que você é minha, porque eu já sou seu. Desde o momento que você olhou para aquela câmera e sorriu, eu já era seu. Agora eu preciso que você seja minha também. O mundo encolheu. Não existia Londres, não existia tempestade, não existia pai, governo, ameaças ou qualquer coisa além daqueles olhos cinzentos implorando por algo que ela nem sabia que tinha para dar. Eu sou sua. As palavras saíram como confissão. Eu sou sua, Kael. Ele a tomou. Não com violência, não com raiva, com algo muito mais devastador, com adoração. Os lábios dele encontraram os dela. O primeiro beijo depois de meses de espera. Quente, profundo. O tipo de beijo que consumia tudo no caminho. Serena se agarrou nos ombros dele, os dedos cravando na pele, puxando-o mais perto. Precisando de mais. As mãos dele estavam em todo lugar. No cabelo, puxando os fios para expor o pescoço. Na cintura, apertando com força suficiente para marcar. Nas costas, traçando a coluna como se memorizasse cada vértebra. Ela sentiu a mesa sólida sob si. Sentiu o peso dele pressionando contra ela. Sentiu o calor que irradiava através das roupas que de repente pareciam demais. Você tem certeza? Ele murmurou contra a boca dela. Porque se começar eu não vou conseguir parar. Eu não quero que você pare. Foi tudo o que ele precisava ouvir. A tempestade lá fora não era nada comparada ao que aconteceu naquele escritório. Roupas foram removidas. Pele encontrou pele. Respirações se tornaram gemidos abafados. Mãos exploraram territórios proibidos. Kael era possessivo em cada toque. Marcando, reivindicando, transformando cada centímetro dela em propriedade dele. E Serena se entregou. Completamente, sem reservas. Cada vez que os olhos dele encontravam os dela, era uma promessa. Cada vez que a boca dele sussurrava o nome dela contra a pele, era uma oração. Cada vez que o corpo dele se movia com o dela, era uma declaração. Você é minha. Minha. Quando acabou, eles ficaram entrelaçados sobre a mesa destruída. Documentos amassados sob eles, suor misturado, respirações voltando ao normal. Kael traçava padrões invisíveis nas costas dela, os olhos fixos no teto, o rosto mais relaxado do que ela jamais tinha visto. Arrependida? Ele perguntou baixo. Serena se apoiou no cotovelo, olhou para o rosto dele. Não. Você? Ele virou a cabeça. Os olhos cinzentos encontraram os verdes. E sorriu. Um sorriso de verdade. O primeiro que ela via nele. Eu me arrependo de ter esperado tanto. O coração dela derreteu. O que acontece agora? A pergunta pairou no ar. O que acontecia quando a fantasia acabava? Quando a bolha estourava? Quando o mundo real batia na porta? Kael puxou ela de volta para o peito dele, os braços envolvendo como correntes de aço e seda. Agora, ele beijou o topo da cabeça dela. Agora você continua sendo minha, aqui dentro, lá fora, em qualquer lugar. E meu pai? Seu pai contratou um guarda-costas. Ele vai ter que aceitar que ganhou algo mais. O quê? A boca dele desceu até o ouvido dela. Um genro. O relâmpago iluminou o quarto. E pela primeira vez em 3 meses, Serena não se sentiu prisioneira de nada, exceto dele. E essa era a única prisão que ela escolhia. A luz entrou como uma invasora gentil. Feixes dourados atravessavam as frestas das persianas, desenhando listras quentes sobre os corpos entrelaçados.
A tempestade tinha ido embora. Londres acordava lavada, renovada, como se a noite anterior tivesse limpado mais do que apenas as ruas. Serena abriu os olhos devagar. Por um momento não reconheceu onde estava. Lençóis brancos, travesseiro macio, calor de outro corpo contra as costas dela. Então lembrou. O escritório, a mesa, os documentos no chão, as mãos dele, a boca dele. A forma como ele tinha sussurrado o nome dela, como se fosse a única palavra que importava no mundo. Depois, em algum momento da madrugada, ele tinha carregado ela para a cama. O quarto dele. O lugar onde ela nunca tinha entrado antes. E agora, ela estava ali, nua sob os lençóis, marcada por mãos que sabiam destruir e proteger com a mesma intensidade. Completamente, irrevogavelmente dele. Kael dormia. Era a primeira vez que ela o via assim. Sem o colete tático, sem a arma ao alcance, sem a tensão perpétua nos ombros que o fazia parecer pronto para atacar a qualquer segundo. Apenas um homem. O rosto relaxado contra o travesseiro, os cílios escuros descansando nas bochechas. A boca, aquela boca que tinha percorrido cada centímetro dela horas antes, levemente aberta. A respiração lenta e profunda. Vulnerável. Completamente vulnerável. Serena sentiu o peito apertar. Quantas pessoas no mundo tinham visto Kael assim? Quantas tinham sido autorizadas a atravessar todas as barreiras, todas as muralhas, e encontrar o homem por trás do monstro? Ela suspeitava que a resposta era zero. Até ela. Os dedos dela se moveram sem permissão. Traçaram a linha do maxilar, a curva do ombro, a cicatriz nova no lugar onde a bala tinha atravessado. Kael se mexeu. Os olhos abriram, cinza encontrando verde na luz dourada da manhã. Oi, ela sussurrou. Oi. A voz dele era rouca de sono, mais suave do que ela jamais tinha ouvido. Você me observando dormir. Talvez. Isso é assustador. Você me observou por câmeras durante semanas. Acho que estou apenas empatando o jogo. O canto da boca dele se curvou. Um sorriso. O segundo sorriso verdadeiro que ela via nele. Justo. Ele se moveu, puxou ela para mais perto, o braço envolvendo a cintura como uma âncora, a testa encostando na dela. Como você está? Bem. Só bem? Serena sorriu contra a boca dele. Destruída, exausta, dolorida em lugares que não sabia que existiam. Desculpa. Não, não está. Não, não estou. Ele a beijou, devagar dessa vez, sem a urgência da noite anterior, apenas exploração, reconhecimento. O tipo de beijo que dizia tenho todo o tempo do mundo. Quando se separaram, Serena encostou a cabeça no peito dele. O coração batia firme sob o ouvido, constante, seguro. Kael. Eu preciso perguntar uma coisa. O corpo dele ficou levemente tenso, quase imperceptível, mas ela sentiu. Pergunta. Ela se apoiou no cotovelo, olhou para o rosto dele. O que acontece quando a ameaça acabar? O silêncio que seguiu foi pesado. Kael não desviou o olhar. Mas algo mudou na expressão dele. Uma sombra. Uma dúvida. O que você quer dizer? Você sabe o que eu quero dizer. A voz dela era pequena, vulnerável. Meu pai te contratou para me proteger. Quando o perigo passar, quando eu puder voltar para a minha vida, o que acontece com a gente? A pergunta que ela tinha medo de fazer desde a noite anterior. O medo que a tinha acordado 3 vezes durante a madrugada, fazendo ela verificar se ele ainda estava ali, se não tinha sido um sonho, se não ia evaporar com a luz do dia. Você volta a ser o guarda-costas? Ela continuou. Você some? Você... esquece que isso aconteceu? Serena. Porque eu não sei se eu aguento isso. As palavras saíam rápidas agora, desesperadas. Eu não sei se eu aguento te ver virar de costas e fingir que não... Serena. A mão dele encontrou o rosto dela, segurou firme, forçou ela a parar. Olha para mim. Ela olhou. Os olhos cinzentos estavam sérios, intensos.
queimando com algo que parecia quase raiva. Você acha que eu fiz o que fiz ontem por diversão? Não, mas... Você acha que eu joguei fora minha carreira, minha reputação, cada regra que eu segui a vida inteira por uma noite? Eu não sei, Escuta, a voz dele cortou como lâmina. O contrato acabou no momento que eu matei aqueles homens na sua frente. O profissionalismo acabou quando eu te carreguei para o meu quarto. A chance de voltar atrás acabou quando eu fiz você dizer que era minha. O polegar dele traçou a bochecha dela. Não existe mais quando a ameaça acabar. Não existe mais voltar para sua vida. Sua vida agora inclui eu, quer seu pai aceite ou não. E se ele não aceitar? Ele vai ter que aceitar. Kyle, ele é o primeiro-ministro. Ele pode destruir você. Ele pode tentar. A certeza na voz dele era absoluta. Eu enfrentei exércitos, Serena. Sobrevivi a coisas que dariam pesadelos ao seu pai. Você acha que eu tenho medo de um político? Ele é meu pai. E você é minha mulher. O ar fugiu dos pulmões dela. O quê? Você me ouviu. A mão dele desceu do rosto para o pescoço. Envolveu. Sentiu o pulso acelerando sob os dedos. O contrato de guarda-costas acabou. Agora é outro tipo de contrato. Vitalício. Você está me pedindo em... Não estou pedindo nada. Estou informando. Ele se inclinou. A boca roçou a dela. Você é minha. Eu sou seu. E nenhum primeiro-ministro, nenhuma ameaça terrorista, nenhuma força no mundo vai mudar isso. Serena sentiu os olhos arderem. Você é impossível. Eu sei. E arrogante. Também sei. E eu te amo. As palavras escaparam antes que ela pudesse impedir. Kyle congelou. Por um segundo o mundo parou. Então o rosto dele se transformou. A máscara de controle derreteu. O que ficou embaixo era cru, aberto, devastadoramente humano. Diz de novo. Eu te amo. Ele a beijou, forte, desesperado, como se as palavras dela tivessem quebrado algo que ele mantinha trancado há décadas. Quando se separou, a testa dele descansou na dela. Eu nunca disse isso para ninguém. A voz era áspera. Nunca tive motivo. Nunca tive alguém. E agora? Os olhos cinzentos encontraram os dela. Agora eu tenho você. E eu vou passar o resto da minha vida mostrando o que isso significa, mesmo que eu nunca consiga dizer as palavras certas. Era o mais perto de uma declaração que ele conseguia dar. E para Serena era mais que suficiente. Eles ficaram na cama por mais uma hora, entrelaçados, falando sobre nada e sobre tudo, rindo de coisas pequenas, planejando um futuro que parecia impossível e inevitável ao mesmo tempo. A bolha de paz era perfeita, frágil e prestes a estourar. O som cortou o silêncio como uma sirene, alto, agudo, insistente. Serena se sentou na cama. O que é isso? Kyle já estava de pé. A postura mudou instantaneamente, de amante para soldado em meio segundo. O telefone vermelho. O quê? Linha direta do governo. Só toca em emergência. Ou quando o primeiro-ministro quer falar com o homem que está protegendo sua filha. Os olhos deles se encontraram. O medo atravessou o espaço entre eles como uma corrente elétrica. Kyle, fica aqui, ele vestiu uma calça. Atravessou o quarto. Parou na porta. O que quer que seja, não muda nada. Você ouviu? Serena assentiu. Mas quando ele saiu, quando o som do telefone finalmente parou e a voz grave dele atendeu na sala ao lado, ela sentiu o frio voltar. A realidade tinha chegado. O telefone pesava como uma arma carregada. Kyle segurou o aparelho vermelho contra o ouvido. A voz do outro lado era familiar, autoritária, acostumada a ser obedecida sem questionamento, o primeiro-ministro da Inglaterra, o pai dela. Kyle, boas notícias. A frase atravessou a linha como uma sentença. A célula terrorista foi desmantelada. Operação conjunta com a Interpol. 14 presos, 3 eliminados. A ameaça acabou. Silêncio. O coração de Kyle batia devagar. Controlado. Anos de treinamento mantendo o corpo calmo enquanto a mente processava as implicações. Acabou. A missão tinha acabado. Traga minha filha para casa.
A voz de Ashford era leve, aliviada. Imediatamente, tenho uma coletiva de imprensa em 4 horas e quero Serena ao meu lado. O mundo encolheu. Kyle olhou para a sala vazia, para as janelas que tinham sido sua fortaleza, para a cozinha onde ele tinha preparado centenas de refeições, para o corredor que levava ao quarto onde ela ainda estava, onde ela esperava, onde ela pertencia. Kyle, você me ouviu? Ouvi, senhor. Então, quanto tempo para estarem aqui? A pergunta era simples. A resposta deveria ser simples. 1 hora, senhor. Estaremos aí. 7 palavras. Era tudo o que ele precisava dizer. 7 palavras. E a missão estaria completa. O contrato cumprido. A filha devolvida ao pai. O guarda-costas dispensado. 7 palavras e ele nunca mais a veria. O movimento na periferia da visão chamou a atenção dele. Serena estava na porta do quarto, enrolada no lençol branco, os cabelos ruivos despenteados, os pés descalços no piso frio, os olhos verdes fixos nele com uma intensidade que atravessava a distância. Ela tinha ouvido. Ele viu no rosto dela o medo, a compreensão, a pergunta silenciosa que ela não conseguia fazer. Vai me mandar embora? O peito de Kyle apertou. 3 meses. 92 dias observando cada movimento dela, cada respiração, cada sorriso raro que ela só mostrava quando achava que ninguém via. 3 meses transformando proteção em obsessão, obsessão em necessidade, necessidade em algo que ele não tinha vocabulário para descrever. E agora queriam que ele a devolvesse, como se ela fosse um pacote, como se ela não tivesse se tornado a única coisa que importava. Kyle, a voz do primeiro-ministro ficou impaciente. Está me ouvindo? Ele olhou para o telefone, olhou para Serena. A decisão foi tomada antes que ele percebesse. Negativo, senhor. As palavras saíram firmes, sem hesitação. O silêncio do outro lado foi chocado. Como disse, minha avaliação de risco indica que a ameaça persiste. A mentira fluiu como verdade. Anos de operações encobertas tinham ensinado Kyle a transformar ficção em fato com a mesma facilidade que respirava. A célula foi desmantelada. O primeiro-ministro soava confuso. Eu acabei de te informar. Células terroristas têm ramificações, senhor. Agentes dormentes, simpatizantes não identificados. A eliminação do núcleo não garante a segurança do alvo. Ele ouviu a própria voz como se fosse de outra pessoa. Calma. Profissional completamente convincente. Minha recomendação é manter o protocolo de isolamento por tempo indeterminado, até que uma varredura completa seja conduzida. Isso é ridículo. A voz do outro lado subiu de tom. Eu sou o primeiro-ministro. Eu tenho acesso a todas as informações de inteligência. Se a ameaça tivesse acabado... Senhor, Kyle cortou. O senhor me contratou porque sou o melhor. Porque minha avaliação de risco nunca falhou. Se o senhor quiser ignorar minha recomendação, pode enviar outra equipe para buscar sua filha. Pausa. Ele sabia que o primeiro-ministro não faria isso. Nenhum outro agente tinha a reputação de Kyle. Nenhum outro tinha mantido Serena viva durante uma invasão de mercenários. Nenhum outro era confiável o suficiente para a tarefa. Era por isso que ele tinha sido escolhido. E era por isso que agora tinha todo o poder. Quanto tempo? O primeiro-ministro finalmente perguntou, a voz derrotada. O necessário. Isso não é uma resposta. É a única que tenho, senhor. O silêncio se estendeu. Kyle podia imaginar o homem do outro lado, sentado em algum escritório luxuoso, cercado de assessores, acostumado a controlar países, mas incapaz de controlar o destino da própria filha. Eu quero relatórios diários. Terá. E quero falar com ela. Quando for seguro. Kyle. Senhor, com todo respeito, sua filha é minha prioridade, não sua agenda política. Quando eu determinar que é seguro, ela volta. Até lá, o protocolo continua. O primeiro-ministro começou a responder. Kyle desligou. O apartamento mergulhou em silêncio. Ele ficou parado no meio da sala, o telefone ainda na mão. O peso da decisão assentando nos ombros. Tinha acabado de mentir para o líder de uma nação.
Tinha acabado de se tornar oficialmente um sequestrador. Tinha acabado de jogar fora a carreira, a reputação e provavelmente a liberdade. Por ela. Kael virou a cabeça. Serena ainda estava na porta do quarto. O lençol branco caindo dos ombros. Os olhos verdes arregalados. A boca levemente aberta. Ela tinha ouvido tudo. Você mentiu. Não era pergunta. Menti. A ameaça acabou. Acabou. E você disse que não. Disse. Ela deu um passo em direção a ele. Depois outro. O lençol arrastando no chão atrás dela, como um vestido de noiva improvisado. Por quê? A pergunta era desnecessária. Eles dois sabiam por quê. Mas Kael respondeu mesmo assim. Porque eu não vou te devolver. As palavras eram simples, absolutas, sem espaço para interpretação. Você me sequestrou. Tecnicamente, sim. Meu pai vai descobrir. Eventualmente. Você pode ir preso. Posso. Serena parou na frente dele, tão perto que ele podia sentir o calor dela através do lençol. Tão perto que podia ver cada detalhe do rosto que tinha decorado por telas durante semanas. E você não se importa? Não. Por quê? A mão dele se ergueu. Encontrou o rosto dela. O polegar traçou a linha da bochecha com uma delicadeza que contradizia tudo o que ele era. Porque você é minha, e eu não devolvo o que é meu. Serena olhou para ele por um longo momento. O homem que tinha sido seu carcereiro, seu protetor, seu cuidador obsessivo, seu amante. O homem que tinha acabado de cometer um crime para mantê-la. Ela deveria estar furiosa. Deveria gritar, exigir que ele ligasse de volta, insistir em voltar para casa. Mas casa era onde? O apartamento do pai que a tratava como peça de xadrez? Os holofotes que a devoravam viva? As câmeras que nunca a deixavam respirar? Ou aqui, com ele, na prisão que tinha se tornado o único lugar onde ela se sentia livre? A resposta era óbvia. Sempre tinha sido. Meu pai vai mandar pessoas atrás de mim. Eu sei. Vai ser um escândalo. Eu sei. Nunca mais vou poder ter uma vida normal. Você nunca teve uma vida normal. A verdade atingiu como um tapa suave. Ela nunca teve. Desde o nascimento, tinha sido propriedade pública. Filha do poder. Manchete de jornal. Nunca Serena. Sempre a filha do primeiro-ministro. Aqui, com ele, era apenas Serena. A mulher que ele alimentava, cuidava, protegia. Adorava com uma intensidade que beirava a loucura. Não era liberdade. Era algo melhor. Era pertencer. Serena sorriu. O sorriso foi devagar. Começou no canto da boca. Subiu até os olhos. Iluminou o rosto inteiro. Então eu sou sua prisioneira agora? Kael a puxou para mais perto. Os braços envolvendo a cintura. A testa encostando na dela. Para sempre. Isso soa como uma ameaça. É uma promessa. Ela riu. Baixo, suave. O som mais bonito que ele já tinha ouvido. Meu pai vai te odiar, provavelmente. E eu vou ter que mentir para ele também. Você pode contar a verdade se quiser, quando estiver pronta. E você? Os olhos cinzentos encontraram os verdes. Eu nunca vou estar pronto para te deixar ir. Então, a mentira continua. Ela se ergueu na ponta dos pés. Os lábios encontraram os dele. Um beijo que selava um pacto. Captor e cativa. Mentira e verdade. Para sempre. 6 meses depois, Londres parou para olhar. Os flashes explodiram como fogos de artifício quando o carro preto parou em frente ao Royal Albert Hall. Tapete vermelho. Cordas de isolamento. Centenas de câmeras famintas por um vislumbre de quem estava lá dentro. A porta abriu e Serena emergiu. Ela não era mais a mesma. A mulher que desceu do carro não tinha nada a ver com a garota frágil que tinha sido entregue a um guarda-costas em uma noite de tempestade. Nada a ver com a prisioneira de vestido molhado e batom borrado chorando em um beco escuro. Essa mulher era uma rainha. O vestido era vermelho. Vermelho como sangue. Vermelho como perigo.
vermelho como o batom que ela tinha usado na noite da fuga, mas dessa vez impecável. O tecido abraçava cada curva com precisão cirúrgica, as costas nuas, a fenda na perna, tudo calculado para devastar. O cabelo ruivo estava preso em um coque elegante. Brincos de diamante capturavam a luz dos flashes. A maquiagem era perfeita. Os olhos verdes delineados em preto, os lábios carmesim, a pele pálida brilhando como porcelana. Mas não era o vestido que fazia as pessoas pararem. Era a postura. Ombros para trás, queixo erguido. Um sorriso que não pedia permissão para existir. Cada passo no tapete vermelho era uma declaração. Eu sobrevivi. Eu venci. Eu pertenço. E então ele apareceu. Kyle emergiu do carro atrás dela. Terno preto sob medida. Corte perfeito que não conseguia esconder completamente os ombros de soldado. O cabelo escuro penteado para trás. O rosto barbeado. Os olhos cinzentos varrendo a multidão com a mesma precisão de sempre. Ele parecia civilizado. Parecia quase humano. Mas qualquer um que olhasse de perto veria a verdade. A forma como ele se movia, fluida, alerta, pronta para atacar. A forma como os olhos nunca paravam, escaneando ameaças invisíveis. A forma como o corpo dele gravitava para o dela, sempre perto, sempre protegendo, sempre pronto. O predador tinha vestido uma fantasia, mas continuava sendo predador. A mão dele encontrou as costas nuas de Serena. O toque era leve, quase profissional. Quase. Mas a posição estava errada. Baixo demais. Possessivo demais. Os dedos se espalhando pela pele exposta, como se deixassem uma marca invisível. Isso não é segurança. Isso é posse. Os fotógrafos perceberam. As câmeras clicaram mais rápido. Os murmúrios começaram a se espalhar. Quem é ele? Por que está tão perto? Olha como ele olha para ela. Serena sorriu para os flashes. Posou. Acenou. A filha perfeita do primeiro-ministro, de volta aos holofotes, depois de meses de recuperação em local não divulgado. Mas por baixo da performance ela sentia. O calor da mão dele. O peso da presença dele. A promessa silenciosa que pulsava entre eles. Você é minha. Aqui. Na frente de todos. Minha. O interior do Royal Albert Hall era um oceano de luxo. Lustres de cristal. Mesas impecáveis, a elite de Londres reunida para mais uma gala beneficente que ninguém se importava de verdade, mas todos se importavam com ela. Serena atravessou o salão como um cometa. Cumprimentos, sorrisos falsos, perguntas disfarçadas de preocupação. Como você está, querida? Ficamos tão preocupados. Meses sem notícias. Deve ter sido terrível. Você parece tão... diferente. Ela respondia com graça, com elegância, com a máscara perfeita que tinha aprendido a usar desde criança. Mas a máscara era diferente agora. Não era mais armadura contra o mundo, era diversão. Porque o mundo não sabia, não fazia ideia do que tinha acontecido naqueles meses. Não imaginava quem ela tinha se tornado. Não percebia que a garota frágil tinha morrido em uma cobertura de Londres e renascido como algo completamente novo. Algo que pertencia a ele. O primeiro-ministro apareceu às 10 horas. Serena o viu atravessando o salão. Terno impecável, sorriso político. Os assessores zumbindo ao redor como abelhas nervosas. Ele parou na frente dela, pai e filha, frente a frente, pela primeira vez em 6 meses. O silêncio entre eles foi carregado. Serena. Pai. Os olhos dele a examinaram, procurando algo. Danos. Traumas, sinais de que ele precisava intervir. Não encontrou nada. O que encontrou foi uma mulher que ele não reconhecia. Uma mulher com fogo nos olhos e aço na espinha. Uma mulher que não desviava o olhar. Você está... diferente. Estou. Ele fez isso? Não precisava dizer quem era ele. Os dois sabiam. Ele me salvou. Ashford olhou por cima do ombro da filha. Kyle estava a 3 metros de distância, parado, imóvel. Os olhos fixos neles com uma intensidade que não tentava esconder. Não era mais o olhar de um funcionário. Era o olhar de um homem que mataria qualquer um que tocasse no que era dele. Ele se aproximou de Kyle.
2 homens. 2 predadores de espécies diferentes. Um governava com palavras e leis, o outro com violência e devoção. Você mentiu para mim. A voz do primeiro-ministro era baixa, controlada, perigosa. Kael não se moveu. Menti. A ameaça tinha acabado há meses. Tinha. Você a manteve prisioneira. Ela nunca foi prisioneira. Então o que ela foi? Os olhos cinzentos encontraram os do primeiro-ministro. Minha. A palavra caiu entre eles como uma bomba. Ashford enrijeceu. A mandíbula travou. Por um momento pareceu que ia chamar a segurança, que ia causar uma cena, que ia destruir o homem na frente dele. Mas então ele olhou para a filha. Serena estava a poucos metros, observando, esperando. E nos olhos dela, ele viu algo que nunca tinha visto antes. Paz. A menina que vivia de dietas restritivas estava saudável. A menina que tremia sob holofotes estava confiante. A menina que parecia prestes a quebrar a qualquer momento estava inteira, mais do que inteira. Estava viva. Ashford voltou a olhar para Kael. Eu deveria te prender. Deveria. Eu deveria destruir sua carreira. Poderia tentar. Eu deveria te matar pelo que fez. Os olhos de Kael não vacilaram. Muitos tentaram. Nenhum conseguiu. O silêncio se estendeu. Então Ashford fez algo inesperado. Suspirou. Você a ama? A pergunta era simples. A resposta foi mais simples ainda. Mais do que minha própria vida. E se eu disser que ela não pode ficar com você? Kael deu um passo à frente. A voz baixou para algo que só os dois podiam ouvir. Então eu a levo embora, para algum lugar que você nunca vai encontrar, e passo o resto dos meus dias fazendo ela feliz, enquanto você passa o resto dos seus sabendo que perdeu. Não era ameaça, era fato. O primeiro-ministro reconhecia poder quando via, e o homem na frente dele tinha mais poder sobre Serena do que qualquer cargo político jamais teria. Você vai protegê-la. Sempre. Com sua vida. Sem hesitar. Ashford olhou para a filha uma última vez. Viu o sorriso dela. Viu como os olhos dela buscavam Kael mesmo enquanto conversava com outros convidados. Viu a forma como ela gravitava para ele sem perceber. E aceitou. Com um aceno quase imperceptível, o primeiro-ministro selou o destino de todos. Cuide dela. Eu avisei, senhor. Kael respondeu baixo. O protocolo de isolamento é vitalício. O resto da noite passou como um sonho. Serena brilhou, sorriu, encantou. A filha perfeita de volta ao papel que tinha nascido para desempenhar. Mas agora era diferente. Agora ela escolhia estar ali. E atrás dela, sempre atrás dela, Kael vigiava. A sombra que nunca dormia. O monstro que tinha se tornado guardião. O homem que tinha sequestrado uma princesa e transformado a prisão em lar. No final da noite, eles se encontraram perto da saída. Os flashes ainda disparavam. Os olhares ainda seguiam. Mas por um momento, o mundo desapareceu. Serena virou o rosto para ele. Kael a olhou de volta. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma palavra era necessária. Nos olhos verdes dela, ele viu tudo o que precisava. Gratidão, desejo, amor. A promessa de uma vida inteira juntos. Nos olhos cinzentos dele, ela viu a mesma coisa. Devoção. Proteção. Uma obsessão que nunca diminuiria. Ele estendeu a mão. Ela aceitou. E juntos caminharam para a noite de Londres. Ele tinha sido contratado para protegê-la. Tinha sido pago para mantê-la segura. Deveria ter sido apenas um trabalho. Mas enquanto o carro desaparecia nas ruas da cidade, enquanto a mão dele encontrava a dela no banco de trás, enquanto os lábios dele roçavam o ouvido dela, sussurrando promessas que só eles entendiam, uma verdade brilhava mais forte que qualquer holofote. Ela era dele, e ele era dela, para sempre. Se essa história te deixou sem fôlego, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Ele recebeu um alvo para vigiar, mas transformou a proteção em obsessão. E ela não quis ser resgatada, quis ser possuída, porque ele não queria apenas mantê-la segura, queria ser seu dono.